Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor. De tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fio de linho queimados, e as suas amarras se desfizeram nas suas mãos. E aí, se nós continuarmos lendo aqui, vai dizer que ele pegou uma queixada de um jumento e pelejou contra aqueles filisteus, matando, fazendo um montão aqui, fazendo um montão ali. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Então a gente percebe, irmãos, que o Espírito, porque Sansão era um nazireu desde o nascimento. Então ele nasceu consagrado ao Senhor para libertar o seu povo. Então, quando era para fazer algo, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Mas, irmão, um nazireu nunca podia beber nada de álcool, nada de bebida forte, de vinho, né? Sansão bebia. Um israelita não podia se casar, se misturar com outras raças. Sansão foi aquele que se misturou, até o ponto de dele achar uma prostituta, e ali naquela prostituta ele achar o seu, ficar ali, e foi a perdição dele, porque ali, irmãos, ele revelou a verdadeira unção que ele tinha aos filisteus, né? Então, se nós olharmos, então, presta atenção, o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira dele, né? E no capítulo 16, nós vamos ver algo também, Dalila, o encontro com Dalila, tendo aquele tempo, e os filisteus chegaram a Dalila para poder saber da onde que vinha o poder de Sansão, né? Então no capítulo 16, a gente vai ver a partir do verso 10, a Dalila já começa a importunar Sansão, e Sansão vai enganando ela, mas, irmãos, a sutileza é muito devagar. Ele começou a enganar Dalila, falando de uma coisa, falando de outra coisa, e Dalila foi ganhando o coração de Sansão aos poucos, até o ponto de nós chegarmos no verso 19, fala assim, ó: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos, isso depois que ele revelou, né? Primeiro ele enganou de uma forma, de outra forma, mas daí quando ele chegou, ela importunou tanto ele, que ele falou, ó: se cortar as minhas tranças, eu perderei toda a minha força, né? Então Dalila, aqui no verso 19, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dele, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça, rapou ela e subjugou, retirando-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, olha só, irmãos, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então veja só a sutileza, irmãos. Ele chegou ao momento que ele revelou a unção que ele tinha, e o inimigo então pôde tirar aquela unção, rapando-lhe as tranças. Então ele com aquela vida que ele tinha, de devassa que ele tinha, ele não percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Isso é algo para nós, é muito sério, porque, irmão, nós vivemos muitas vezes uma vida, nós dizemos assim: não, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim e ele não sai mais de mim. Isso é uma realidade.
Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, eu estou tranquilo. Mas nós esquecemos, irmãos, que nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo e nós esquecemos que podemos estar apagando o Espírito Santo de dentro de nós. Então, e quando nós apagamos, somos filhos, mas somos filhos rebeldes. Somos filhos que não obedecem ao Senhor, né? E o texto vai seguindo dizendo assim: então os filisteus pegaram nele e lhes vazaram os olhos e os fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Então aqui há um ensinamento muito precioso para nós, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos, os nossos olhos espirituais são cegados. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ter comunhão com o Senhor. Então nós vivemos rodeando de volta em volta, né? Saindo daqui para ali, de lá para outro lado. Aqui não está bom, eu vou lá para o outro canto. Ah não, aqui também eles pegam muito no meu pé, eu vou lá para o outro. E nós ficamos rodeando de um lado para outro. Mas graças a Deus, irmãos, que o verso 22 está aqui. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapada, começou a crescer de novo. Graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo não sai. Porque aqui a gente viu que quando rapou, o cabelo dele começou a crescer novamente. E ele ficou ali. E se nós continuarmos lendo, irmãos, a gente vai ver que o cabelo dele cresceu. E quando os filisteus levaram ele para aquele templo deles, então ele clama ao Senhor e as forças dele voltam. Ele morreu, mas a palavra de Deus diz que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que em toda a vida dele. Sabe, irmãos? Então isso traz para nós um aprendizado muito grande, que esse Espírito que habita em nós, ele quer se manifestar o tempo todo, irmãos, trazendo luz, trazendo graça. Agora, muitas vezes nós é que temos entristecido ele, nós estamos apagando ele. Por quê? Porque estamos querendo os nossos próprios prazeres, mas ele sempre tem falado para nós: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E tomar a nossa cruz é ruim, tomar a cruz dói, tomar a cruz, irmãos, dói porque nós temos que deixar aquilo que está no nosso coração. Mas sabe o que acontece? Dói porque nós não temos confiança plenamente naquele que nos salvou. Porque quando nós entregar para Ele, Ele tirará aquela situação que nós temos no nosso coração e Ele se colocará ali. Ele tomará aquele amor que nós temos pelo mundo e Ele se colocará naquele lugar. E o Senhor é muito melhor do que qualquer coisa. Nós é que não temos essa confiança plena de entregar para Ele, né? E Ele diz assim: olha, eu nunca abandonarei vocês. Sabe por quê que Ele diz que nunca nos abandonou? Porque quem nos deu para o nosso Senhor foi o Pai. E Ele diz: aquele que o Pai me deu, de modo nenhum eu lançarei fora. Glória a Deus. Essa é a beleza que nós temos, sabe? Essa é a graça que nós temos.